Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais de como que a UERJ gosta de testar suas capacidades de utilizar os conceitos de gramática para a gente poder responder as perguntas de linguagens, eu vou aqui dar uma olhada na pergunta número 16, que a gente tem da UERJ 2018 do Exame de Qualificação 1. Vale lembrar que a gente tem atualmente esse esquema de a gente ter o Exame de Qualificação 1 e o Exame de Qualificação 2. Os dois significam a primeira fase. É como se fosse primeira fase 1 e primeira fase 2. Mas não significa que você tem que fazer os dois exames de qualificação. Você pode fazer apenas um. A partir daí, então a gente vai perceber que as perguntas de gramática do que a gente tem do grande conceito que a gente fala da UERJ, elas têm três relações quando a gente fala de linguagens. A gente pode separar mais ou menos em conceitos de interpretação de texto ou de artifícios de literatura e inclusive noções gerais de gramática. Quando a gente vai ver o gramática, a gente percebe que a gente tem ou se não a classificação ou o significado de palavras e orações completas. Vamos perceber no que a gente tem na questão 16 aqui para a gente avaliar. É que o rosto não se reduz à dimensão da imagem, ele é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade irrecusável. A partir daí, a gente tem que, inclusive, a parte do texto é retirada de um texto geral das linhas 18 até a 20. A gente vai ter mais ou menos também que quando a gente tem, atualmente, a gente tem às vezes um texto base que pode apresentar algumas perguntas a respeito dele. Nessa edição que a gente teve da UERJ 2018, a gente teve um trecho bem extenso, então a gente vai ter que, hoje em dia, a gente teria ou um trecho retirado do livro de leitura obrigatória, como por exemplo em 2025 a gente teria as obras de Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam, e do Machado de Assis, Quincas Borba. Aqui a gente tinha um texto e aqui está fazendo essa referência. Então, se você estiver fazendo o 2025, o Exame de Qualificação 2, você vai perceber que vai aparecer um trecho do Quincas Borba, e aí a partir daquele trecho vai ser feita uma análise gramatical, ou se não do texto base, que costumam ser as primeiras perguntas, os primeiros 5 ou 4 perguntas. Pode ser também que apareça uma pergunta de gramática, mas vai referenciar para você poder conseguir retomar essa parte gramatical. O que a gente tem então? A gente tem essa parte sublinhada e inclusive colocando aqui como enunciado. Em relação à declaração feita antes dos dois pontos, o trecho sublinhado possui valor de A, condição, B, conclusão, C, explicação e D, comparação. Então o que vai acontecer? A gente tem um conceito muito interessante que é quando a gente tem esse uso dos dois pontos. Se você muito provavelmente lembra de quando você teve o seu uso de estudos, de você ter de orações, inclusive de orações compostas, você vai lembrar que existe uma classificação de oração subordinada que se chama apositiva, que é o uso de aposto. Quando a gente vê toda essa construção é que o rosto não se reduz à dimensão de imagem, ele é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade recusável, nós temos o ele sendo uma explicação do que a gente tem da palavra rosto. Então, quando a gente tem uma marcação de oração subordinada apositiva, uma coisa que toda oração subordinada apositiva tem é dois pontos. Então, a gente poderia até traduzir as letras A, B, C e D como oração subordinada condicional, oração subordinada conclusiva, oração subordinada apositiva e oração subordinada comparativa. Então, a gente percebe que de todas essas, mesmo que você não lembrasse do conceito de oração subordinada apositiva, que é quando o que temos depois dos dois pontos é uma explicação de um termo da oração principal. Aqui nós temos que, de fato, o que é feito com trecho sublinhado, feito com a relação da declaração feita antes dos dois pontos, é uma tentativa de explicação. Então é por isso que a gente tem a letra C como alternativa correta. E você não entendeu ou você não lembra muito bem esse conceito que eu falei para você de oração subordinada ou até mesmo do que é o aposto ou dessas orações que têm o valor de aposto? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Inclusive o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!